Glória a Deus. Pergunta se teu irmão está preparado para receber a ministração dessa noite. Hoje será uma noite de libertação para muitas vidas que estão aqui. O assunto que Deus colocou em meu coração, já basicamente uma semana e meia para ministrar nessa noite. Tenho certeza que vai abençoar, vai mexer, o Espírito Santo vai ministrar algo em tua vida. Você vai sair nessa noite aqui completamente liberto. Vamos abrir nossa Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. E vamos ver versículo 3º até o versículo 5º. É um texto muito conhecido, diversas vezes já deu enfoque na palavra desses versículos. Porém, hoje nós queremos trazer uma conotação um pouquinho diferente. Diz a palavra do Senhor: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Fecha os olhos, coloque tua mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós adoramos o teu nome nessa noite e declaramos que diante de nós está a tua palavra. Nessa noite abrimos o nosso coração para recebê-la e a recebemos de maneira nova, como é na verdade, palavra de Deus e não palavra de homens. Que o nosso entendimento seja aberto agora e que a semente venha cair em nosso espírito. Não permita, Senhor, que qualquer força maligna venha roubar essa semente que será semeada, mas que ela caia em coração boa terra, ou seja, um coração disposto, não somente ouvir, mas a cumprir aquilo que vai ser ministrado. Pai da glória, nós declaramos a unção do teu Espírito Santo sobre cada vida que está aqui, sobre cada família que está sintonizado nessa hora. Que o Espírito do Senhor esteja testificando da palavra escrita nesses corações. Da mesma maneira que o Espírito do Senhor inspirou homens a escrever escrituras, o mesmo Espírito divino de Deus que os inspirou, testifique dessa palavra escrita nos nossos corações. E venhamos alcançar sim, aleluia, a essência, o cerne da tua revelação. E que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. Adoramos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amados, esse texto fala claramente que nós estamos numa guerra, e nessa guerra nós temos que militar não com armas carnais, mas com armas espirituais, as quais são poderosas para a demolição de fortalezas, derribando os raciocínios, os baluartes que se levantam contra o conhecimento do Senhor Jesus. E quando nós falamos de raciocínios e baluartes, de imediato já podemos entender que é algo que se passa na nossa mente. Porque o maior campo de batalha de um cristão é na área da sua mente. Diga isso. O principal campo de batalha na minha vida é na área da minha mente. E logicamente, se você vence na mente, você vai vencer com facilidade nos outros segmentos da tua vida espiritual. E ele fala aqui acerca de demolição de fortalezas. Essas fortalezas, elas se levantam na nossa mente. E uma definição bem literal para essa palavra fortaleza seriam ninhos de pensamentos. Então, quando diz aqui derribando fortaleza, você pode parafrasear da seguinte maneira: derribando ninhos de pensamentos que estão na nossa mente. Agora, será que esses ninhos de pensamentos se constituem em pensamentos bons, que são amáveis, são puros, onde há boa fama? Aquilo que está registrado em Filipenses 4, não. São pensamentos negativos. São pensamentos completamente nocivos que podem impedir a nossa caminhada.
Porque os pensamentos na nossa mente, eles podem se tornar em sentimentos. Você cai lá pelo nosso coração, já não vai ser somente um pensamento, mas é um sentimento e é algo que eu vou sentir. Eu tenho falado muito sobre isso aqui na casa. E esses sentimentos, eles podem se tornar em ações. Então há muitas atitudes, há muitas ações que são contrárias à palavra de Deus, se manifestam em vida de pessoas, que tudo começa lá na área da sua mente. Esses ninhos de pensamentos. E eu dei o nome dessa mensagem aqui, porque vai ser um diagnóstico mesmo, é um mapeamento espiritual da tua mente, que vamos fazer aqui em poucos minutos. Eu dei o nome aqui nessa meditação de diagnosticando mentes enfermas. E pela nossa caminhada em guerra espiritual a nível pessoal e meditação na palavra, eu posso considerar pelo menos 7 enfermidades que podem estar na mente de alguém. 7 tipos de comportamento, 7 facetas de uma enfermidade da alma. Aperta os cintos aí, permita que o Espírito Santo leve você a um batismo de sã consciência. Pergunta ao seu vizinho, você sabe o que é um batismo de sã consciência? Pelo menos é um batismo que eu nunca vi pessoas pregar sobre ele. E Pedro diz que precisamos ser batizados no batismo de uma sã consciência para com Deus. Agora, o que é um batismo de sã consciência? É um batismo no qual eu mesmo me submeto a ele. Não é um pastor, não é um profeta, não é um irmão que vai vir, eu vou batizar você na sã consciência. Não. É um batismo que eu mesmo me auto-batizo para saber como está a minha vida diante de Deus. E hoje nós vamos fazer esse batismo, analisando a nossa mente, para verificar como está ela diante de Deus. É uma mente curada, é uma mente saudável, que está cheia dos pensamentos de Deus. Nós estamos deixando ministrar na nossa vida a mente de Cristo, porque em 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo, ou nós estamos agindo na nossa mente carnal, natural, que muitas vezes se torna uma plataforma, se torna uma autopista, para vir todos os chifrudinhos ali e lançar pensamentos negativos, para levar a cristão algumas ações. Então vai ser um momento de batismo sem consciência. Anota aí. 7 tipos de mentes enfermas. Primeiro tipo de mente enferma é aquela mente incapaz de se concentrar. Amados, e como nós vemos isso acontecendo? Às vezes nós estamos pegando um auditório, lá tem 300, 400 pessoas. Em meio a esse auditório você vê 15, 20 pessoas que está só o corpo presente. Porque está viajando, a mente dele está lá no Polo Norte, está lá nas contas que vai pagar na semana que vem, está não sei aonde, menos ali. É uma pessoa que fica completamente dispersa. É uma mente que fica como que vagando. Agora, sabe o que provoca isso? São ataques do inimigo. Certa vez, numa reunião, o irmão teve uma visão, as pessoas estavam ali. Algumas das pessoas, as cabeças, a mente, estavam envoltas numa nuvem negra, como uma nebulosa. E essa nuvem sufocava aquelas mentes, trazendo pensamentos negativos. Se a mente de alguém começa a vagar, se ele não consegue se concentrar, ele pode se tornar alvo, sim, de todos esses dardos do inimigo. E essa incapacidade de concentrar-se pode levar a pessoa, de repente, a permitir que ele venha obedecer, por exemplo, os seus sentidos, as suas ações sejam obedecidas por aquilo que a mente determina. Você já viu muitas vezes reportagens, as pessoas vão lá, cometem um assassinato, cometem um roubo. Aí numa hora, de repente, diante da autoridade, ou mesmo no julgamento, não sei por que fez isso. Veio parecer algo que me impulsionou, e eu não queria fazer isso, mas acabei fazendo. Por quê? A mente dele, completamente passiva, vagando, foi cheia desses tipos de pensamentos. Esses pensamentos levaram ele a tomar atitudes, tomar ações. Você não pode permitir de maneira nenhuma que esses pensamentos condensados sejam
aí estejam se tornando em ações, em coisas práticas na tua vida. Porque alguém, de repente, ele pode ser controlado pela mente. O que é a nova era, o que o ocultismo faz? As pessoas sendo controladas pela própria mente. Agora, para isso, ele tem que esvaziar a mente, entra numa passividade total. Então, se você percebe que de repente a tua mente está vagando, hoje mesmo aqui, estamos ministrando uma palavra, mas você não consegue se concentrar, não consegue focalizar, a tua mente não está não sei aonde, cuidado, não permita que isso esteja acontecendo. A mente incapaz de concentrar-se dá origem à falta de compreensão. E a semente semeada é roubada. Por isso que nós oramos há pouco aqui, que a semente não seja roubada. Porque se a mente de alguém está vagando, ele não entende o que está sendo ministrado aqui, ele não compreende. Essa palavra é roubada. Paulo escreveu à igreja de Colossos o seguinte: desde o dia que vocês ouviram e compreenderam a palavra do Senhor, ela começou a operar em vós e trazer frutificação. A palavra frutifica quando nós não somente ouvimos, mas entendemos essa palavra. E qual é a tática do diabo? Você conhece lá a parábola do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Agora, parte daquela semente caiu aonde? À beira do caminho. E vieram as aves do céu e consumiram aquela semente. Aí Jesus, lá na casa com os discípulos, começa a explicar cada um dos itens da parábola do semeador. Aí ele diz, olha, aqui caiu à beira do caminho, e é aquele que ouve a palavra e não a entendendo. Vem um maligno e faz o quê? Retira, arrebata a semente que foi semeada. Então, amados, uma mente que vagueia, que não se concentra, é um prato cheio, é uma plataforma para que o inimigo venha e roube a semente. Por isso a pessoa, ela não consegue alcançar mudança na sua vida. Ela pode ouvir e nunca entender. A semente que foi semeada à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Mateus 13, veja o verso 4. E quando semeavam, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Essas aves do céu é uma figura, sabe do quê? De demônios. Porque o próprio Senhor Jesus explica essa parábola nesse capítulo, no verso 19. Uma reunião ali mais particular com os discípulos. Ele explica: todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, se eu permito que a minha mente não se concentre, fique vagando, estou pensando no futebol que vai acontecer na semana que vem, né? A disputa do Atlético, quem que vai ganhar, como é que vai ser? Gente, eu não me concentro, eu perco o foco. Satanás envia seus demônios e simplesmente rouba aquela semente, e a palavra não vai criar vida, não vai se transformar em vida, não vai trazer transformação naquele que está ouvindo. Por isso nós olhamos para a igreja hoje, podemos ver pessoas que escutam, mas nunca mudam, continuam sendo o mesmo. Diga comigo, eu preciso disciplinar a minha mente com a palavra de Deus. Então, amados, decida se concentrar ao ler a Bíblia. Aquele que não se concentra não pode aprender nada. Os seus momentos de meditação na palavra. Quantos têm o hábito aqui de diariamente meditar na palavra? É importante que você compreenda aquilo que você está lendo. Você não pode ler a Bíblia simplesmente como um livro qualquer. Ou vou ler a Bíblia, mas pensando no arroz que está queimando, pensando nas coisas que tem que fazer. Não, eu tenho que absorver essa palavra. Paulo diz assim: a palavra de Cristo habita ricamente em vós. Para a palavra habitar ricamente em mim, eu tenho que compreender, eu tenho que entender. Cada um de nós tem que ser um dispenseiro. Diga ao seu vizinho, você é um dispenseiro.
Paulo diz a Timóteo que somos dispenseiros dentro da casa de Deus. Você sabe o que é ser um dispenseiro? Quem sabe o que é ser um dispenseiro? Essa palavra dispenseiro vem da onde? Dispensa. Quem tem dispensa em casa aí? Muitas vezes não tem dispensa, mas tem um armarinho lá onde você guarda a latinha de ervilha, de milho, a caixinha de maisena. Aí alguém vai fazer uma visita para você, opa, deixa eu fazer uma comidinha para essa pessoa que está vindo. Você vai aonde? Na dispensa. Aquilo que você pôs, você está onde? Dentro da dispensa. E se eu sou um dispenseiro, eu tenho que ter um depósito dentro de mim. Um depósito de palavra. De repente, alguém vem na tua direção, Deus permite que alguém necessitando de uma palavra de consolo esteja diante de você. Você tem a tua dispensa cheia. Vai liberar na direção dela o quê? Uma palavra de consolo que ela precisa. Você está lá na fila do supermercado, vê alguém ali na tua frente, na fila do caixa, reclamando, está muito doente, enfermo. Ele precisa de uma palavra. E você tem uma palavra de cura para liberar na direção dele. Por quê? Porque tem uma dispensa cheia. Agora, se a minha mente fica vagando, se eu não me concentro, eu não absorvo aquilo que eu estou lendo, eu terei uma dispensa completamente vazia. É isso que Paulo está dizendo quando diz: a palavra de Cristo habite aí ricamente na tua vida. Pergunta ao seu vizinho: como está a tua dispensa aí? Está cheia ou vazia? Hoje é dia de você encher essa dispensa. Aqui é como se fosse supermercado. Aqui estamos dando subsídios, mercadorias aqui para você colocar lá na tua dispensa. Aquele que não se concentra quando está meditando nunca vai aprender alguma coisa. Segunda mente enferma, segunda enfermidade, é a mente que duvida e questiona tudo. É o tipo de mente em pessoas que age da seguinte maneira: pois é, pô, você pegou isso ontem, mas eu pergunto a você, mas se? Sempre tem um se, sempre tem um condicional. Mas se não acontecer isso, é sempre um se, sempre questionando, duvidando. Pessoas que perguntam ou questionam demasiadamente conduz a pessoa em indecisão. Amados, isso pode levar a pessoa a uma confusão. Se a pessoa tem a maneira de duvidar daquilo que está sendo pregado, ou ela questiona, isso pode levar ela a uma grande confusão. Amanhã depois ela está completamente confundida. São pessoas indecisas, não conseguem tomar certos passos. E não são poucas as pessoas em meio à igreja do Senhor hoje, em toda a terra, que são completamente confundidas. É outra tática do inimigo, levar as pessoas a ter uma mente que vai duvidar de tudo e vai questionar muitas vezes. E quantas vezes pregadores, de repente, pregam começando no domingo, na segunda-feira já são questionados, já vê as perguntas, mas por que isso? E se fosse assim? E se acontecer dessa maneira? Sempre um ser. Uma mente enferma. Terceira enfermidade mental na mente, ela é aquela mente que racionaliza tudo. Para tudo ela quer uma explicação racional. Você sabia que os milagres de Deus, a operação de Deus, nós entendemos espiritualmente? Não adianta você entender com a razão, procurar entender com a razão. Eu posso estabelecer até com vocês aqui uma pequena operação matemática. Duvidar mais racionalizar é igual a confusão. Diga isso. Duvidar e racionalizar é igual a confusão. Aquele que racionaliza tudo, imagina sempre, ele quer sempre saber o porquê detrás de tudo, detrás de algo. Tudo ele quer entender de uma maneira completamente natural e racional.
Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 2,14. Aqui diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados, Jesus no seu ministério, ele fez coisas aparentemente absurdas. Agora, você não vê pessoas ali que caminhavam próximo dele procurando racionalizar. Alguém chega para ele cego. Será que Jesus poderia simplesmente dar uma palavra ali? Éfata, você abre os olhos e ser aberto na hora? Sim. Mas veja que ele usou algumas formas bem diferentes uma da outra. Chega um cego, ele cospe no chão, forma uma massa com sua saliva, unta os olhos daquele cego. Eles estavam pertinho ali do tanque de Betesda. E o Senhor diz, vai lá no tanque de Siloé, no norte, quilômetros dali. Mas poxa, poderia ter mandado ali no tanque de Betesda, que está tão pertinho, por que manda lá longe no tanque de Siloé? Agora, aquele homem não questionou. Ele caminhou, foi lá no tanque de Siloé, lavou e ficou curado. Naamã, 7 mergulhos lá no Jordão. Será que com a palavra do profeta Eliseu poderia trazer uma cura para ele? Sim. Mas vai lá e mergulha no riozinho pequenininho 7 vezes. Tinha rios maiores e Naamã, um general, autoridade, puxa, mas logo num rio pequenininho, sujo. Os pessoal que foi com a gente lá para Israel viu o Jordão, é um riozinho pequenininho. Nunca levei tanta mordida de peixe do que naquele rio fazendo o batismo do pessoal. Quem estava lá? Foi mordida de peixe? Gente, era até uma terapia, os dentinhos dos peixes na gente, é bom, né, Silvana? Eu fui mordida de peixe ali, mas carinhosamente. E o rio é pequenininho. Mas eu vi no Rio Jordão 7 vezes. Se fosse 6, não ia ser curado, nem 5, tinha que ser 7. Só foi curado na 7ª. Muitas vezes tem coisas absurdas. Agora, se eu pego isso, vou tentar entender de maneira racional, eu nunca vou alcançar milagre. As coisas de Deus parecem loucura. Deus fala com Noé, nem havia evidência de que haveria chuva, e manda fazer uma arca. Sabe quantos anos levou construindo a arca? 100 anos, gente. 100 anos. Cadê o temporal? O dilúvio que viria? Não veio. Mas ele simplesmente obedeceu. Passaram 100 anos. Veio o dilúvio e consumiu toda a terra naqueles dias. Sobreviveu somente 8 pessoas. Por quê? Por causa da obediência. Diga ao seu vizinho, a palavra de Deus, quando vem a você, uma direção de Deus, não é para você racionalizar. Não é para você entender com a razão. É para simplesmente obedecer. Muitos estão perdendo a bênção porque racionalizam ao invés de obedecer. Noé construiu a arca quando não havia nenhuma evidência de que haveria dilúvio. Há um texto que eu gosto muito em Provérbios, capítulo 3, verso 5, onde diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Gente, aquele que quer uma explicação racional, ele quer entender com a sua mente natural, carnal, é aquele que está verdadeiramente se estribando no seu próprio entendimento, naquilo que ele pensa. E a nossa razão, nosso lado racional, é completamente oposto à fé. E se vem algo para obedecermos, gente, nós não vamos questionar, vamos simplesmente obedecer, não vamos racionalizar.
Se Deus dá uma direção para que uma bênção, um milagre de Deus chegue na nossa direção, vamos simplesmente obedecer, não colocar a razão. E quantas vezes a enfermidade que está na mente, é a mente racional, que vai procurar entender as coisas sempre de uma maneira lógica, de uma maneira racional. Hebreus 11:3 diz assim, que pela fé eu e você entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Diz aqui que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Mas o racional, para crer, primeiramente ele quer entender por que os mundos foram criados, como eles foram criados, para depois então exercitar a sua fé. Diz Jesus a Marta e Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E a nossa mente racional, sabe o que diz? Você precisa ver antes a glória de Deus para depois você crer. Se você vê a glória de Deus, não você pode crer. Mas a fé é diferente. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A minha mente racional diz: não, eu tenho que ver para crer. Você já usou esse termo algumas vezes? Eu só creio vendo. E quando movemos por fé, é crer não vendo. Aleluia. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Você tem que ficar como os heróis da fé, firme, como vendo o invisível. Porque se você quer ver só o visível, aquilo que a tua mente carnal, racional alcança, você será o mais infeliz dos homens, a mais infeliz das pessoas. Porque no reino de Deus nós movemos exatamente por fé, não pela razão. Então, amados, quando Deus falar com você, simplesmente obedeça. E se alguém não obedece à palavra de Deus, é porque algum nível de racionalização penetrou na mente dele. E é uma mente completamente racional. E o racional, gente, ele é cético a todas as coisas. Por exemplo, mexer com libertação, mover nos dons espirituais, você tem que ter uma medida de fé, gente. Porque Deus coloca algo em você. Por exemplo, nós estamos numa reunião lá com tanta gente, tem 6 doentes, o Espírito Santo nos mostra: olha, quero curar esses 6. Se você não tem um nível de fé, de crer no invisível, se tua mente é racional, jamais vai orar com aqueles 6. Jamais vai chamá-la para frente, para receber algo da parte do Senhor. A incredulidade, o nosso lado mental, racional, impede quantas vezes nós entrarmos numa dimensão sobrenatural de Deus. Diga ao seu vizinho: para entrar no sobrenatural de Deus, você não pode ser um crente racional. Quarto tipo de mente enferma é a mente incrédula. Pode anotar: a mente incrédula. Eu vejo, amados, que aquele que está cheio de incredulidade é como alguém que diante dela existem 2 caminhos. É o tipo de pessoa que vacila entre 2 opções. Pedro está caminhando por cima das águas. Jesus chama Pedro: vem, Pedro. Ele vê a voz do mestre, está caminhando. Mas ele olha debaixo dos seus pés o quê? Água. E ele pisando na água. As opções. Ou ele ouve a voz do mestre e vai na direção em obediência. Ou ele olha para a água, se enche de medo e afunda, é submergido. Então, alguém que tem uma mente incrédula, ele vive constantemente cocheando entre 2 pensamentos. Parece que constantemente diante dele tem 2 opções sempre.
Ou ele vai crer que o milagre vai acontecer, vai concretizar, ou ele vai submergir na fé. Você já passou por momentos assim? Levante a mão bem baixinho aqui, já passou por ocasiões semelhantes. Você recebe uma palavra de cura, tem duas opções. Você fica naquela firme palavra de cura, ou você começa a olhar para a tua enfermidade. Uma multidão lá no Evangelho de Marcos, seguindo Jesus. E entre aquela multidão surge uma mulher. Diz aqui que aquela mulher ia de mal a pior, com fluxo de sangue ou hemorragia, já tinha gastado tudo aquilo quanto tinha, indo de mal a pior. E esteve na mão dos muitos médicos sem resolver. E ela sabia que Jesus estava ali. Ele olhava lá para o seu corpo com hemorragia. Era um grande desafio. Naqueles dias, quem era leproso, quem tinha hemorragia, ficava longe. Porque era um sinal de contaminação. Então procurava se isolar. Agora essa mulher, ela não estava nem aí com a multidão. Ela começou a suplantar os limites que se colocaram diante dela. O primeiro limite foi aquela multidão. A vergonha, o opróbrio, a censura, o desprezo, por ela ser ali alguém com hemorragia, com fluxo de sangue. Ela não se importou com isso. Porque duas coisas estavam patentes diante dos olhos dela. O mal no seu corpo e aquilo que Jesus podia fazer. E ela fixou exatamente numa medida de fé. Talvez a sua razão levava ela a olhar para o corpo doente. A fé, olhar para Jesus. Ela foi se aproximando do Senhor. E apesar da enfermidade no corpo, ela começa a semear o seu milagre. E sabe como ela semeou o seu milagre? Pergunta ao seu vizinho. Você sabe como aquela mulher semeou o seu milagre? Falando. Declarando. Sabe o que ela falava? Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. E foi declarando isso. Ela olhava para o seu corpo, fluxo de sangue. Olhava para Jesus, fonte de cura. Eu tenho que tocar. Naquele momento ela anulou toda a sua mente racional. Toda a sua mente incrédula. E havia duas opções diante dela. Ela continuar com seu fluxo de sangue ou ir na direção de Jesus, tocar nas vestes e alguma coisa acontecer. E ela foi e tocou, aleluia, na orla das vestes do Senhor. Eu já peguei uma vez aqui, que ela tocou justamente no cordão azul, que era o cordão azul do sacerdote, aleluia, que era um símbolo da palavra de Deus. O sacerdote usava aquele cordão azul na sua veste, porque era um compromisso que ele tinha com a palavra. Quando diz que ela tocou na orla do manto de Jesus, tocou lá no cordão azul da veste de Jesus. Ele diz, alguém me tocou. Quem me tocou? Senhor, como saber se alguém tocou? Se a multidão está aqui, é muita e te aperta. Não, alguém me tocou. Porque aquele toque foi diferente. Foi um toque com fé, isento de incredulidade. Aquela mulher, ela alcançou seu milagre porque ela foi declarando. E ela se dispôs exatamente a exercitar a sua fé. Tomou a opção correta. Fechou a porta da incredulidade na sua mente. Porque a mente dela poderia declarar, não vai acontecer nada com você. Olha, você não vai chegar até Jesus. Olha a multidão que está aí, aperta. Glória a Deus. E quando ele chega naquela mulher, e ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então aquela mulher foi e contou a ele toda a verdade. Ela só experimentou o milagre depois de ter falado alguma coisa. Diga ao seu vizinho, quando você precisa de um milagre,
de uma intervenção de Deus. Isso vai acontecer depois que você falar algo. Só que essa fala nossa, sabe quando ela vem? Não é depois que aconteceu o milagre, é antes. Se você aniquila essa mente incrédula tua, você vai declarar, aleluia, contra aquilo que você está experimentando no momento. Pedro submergiu na fé, porque se encheu de incredulidade. Olha a experiência aqui de Abraão em Romanos, capítulo 14, verso 18 a 21. A experiência de Abraão, amados, nos motiva, nos inspira, ministra o nosso coração. É a chave ali para nós combatermos uma mente incrédula, que não crê. Diz a palavra assim, ó, verso 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Sabe o que é isso? Em esperança crê contra a própria esperança. Para que se tornasse pai, aleluia, de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, ele considerou seu próprio corpo já amortecido, pois já tinha quase 100 anos. Gente, ele podia se enfraquecer na fé. Diz que ele não considerou seu corpo ali já, basicamente, já não podia produzir, mas com 100 anos, quase 100 anos, ele não considerou, mas ele agiu por fé, não se enfraqueceu na fé. E quantas pessoas se enfraquecem na fé? Quando vê a circunstância desfavorável a que o milagre aconteça, porque ali a situação era a mais desfavorável possível. O seu corpo já amortecido, você tinha quase 100 anos, o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, o que estava firme para ele era a promessa de Deus, aquilo que Deus falou, e não aquilo que a sua mente poderia declarar. Uma mente incrédula: não, você já é velho, Sara é estéril. Não. Não vacilou por incredulidade. Diga o seu vizinho: a incredulidade faz de você um vacilão. Porque cada vez que você tem mente incrédula, você se torna um vacilão. Diga ao seu vizinho: cuidado aí, vacilão. Cuidado, vacilona. Não considere as circunstâncias. Considere a palavra de Deus. É a única opção certa que nós temos. É se fixar na palavra de Deus. Não vacilou por incredulidade. Glória a Deus. Abraão não foi vacilão. Antes foi fortalecido na fé. E quando você não vacila, você é fortalecido na fé. E sabe o que ele fez? Deu glória a Deus. Se você vê impossibilidade, sabe o que você faz? Dá glória a Deus. Não vacile na fé. Você vai ser fortalecido, vai ser fortificado. E estando certíssimo, Abraão não estava certo, ele estava mais do que certo, certíssimo, de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão não duvidou, ele não titubeou com incredulidade. Amados, e quando você tem essa segurança, vai levar você a experiências radicais. Por exemplo, Deus deu esse filho por promessa. Ele seria herdeiro? Sim ou não? E lá na frente Deus vem e pede aquele filho. Pede Isaac. Ele não titubeou. Obedeceu a voz do Senhor. E foram subindo. Ele ofereceu seu filho em sacrifício, obedecendo a voz do Senhor. Pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo o cutelo na tua mão, mas o cordeiro para o sacrifício, onde está? Fica frio aí, meu filho, Deus proverá. Sabe o que eu penso? Estava na mente de Abraão ali, naquele momento, que diz: Deus proverá. E quando ele diz para as pessoas: subiremos, eu e meu filho, adoraremos e voltaremos. Ele não disse voltarei. Porque no coração de Abraão estava o seguinte:
Se Deus me deu um filho por promessa, cumpri uma promessa, sendo eu já quase 100 anos, a minha esposa estéril, o Senhor cumpre essa palavra, dizendo que queria ser o herdeiro. Deus não é incoerente para agora tirar esse filho. Na mente racional, alguém diz, mas que Deus é esse? É um Deus que dá e subtrai? É um Deus turco? Que dá e tira? Seu vizinho, o Deus que você serve é um Deus generoso. Ele não é um Deus turco. E quando dá algo você, Ele não tira. Então Abraão, ele tinha uma convicção tremenda. Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Subiremos, adoraremos e voltaremos. A mente incrédula diz, não, puxa, ia fazer beicinho, ficar com ressentimento com Deus. Ah, Deus deu, Deus está tirando. Abraão não vacilou, não titubeou. Agora, amados, quando eu alimento pensamentos carnais de incredulidade na minha mente, Satanás vai se encarregar de acrescentar essa dúvida, demônios que agem na incredulidade. E as pessoas, ao invés de entrar para um caminho de obediência, eles tomam uma outra opção, um caminho da desobediência. E eles acabam sendo vencidos e não vencedores. Lembra a última palavra que eu ministrei aqui? Nós temos que experimentar os vivas no campo do Senhor. E não euforia os vivos no campo do inimigo. Quando eu ajo por fé, quando eu fecho a porta para uma mente incrédula, aleluia, eu vou ouvir os vivos sim, no campo do Senhor. A vitória nos campos de Deus, como diz o salmista, e não a vitória no campo do inimigo. Aleluia. Diga ao seu vizinho, duvidar é uma escolha. Crer é uma escolha. Diga-lhe, você tem que decidir entre essas duas coisas. Mas uma mente enferma, uma mente incrédula leva as pessoas a duvidar. Quinto tipo de mente enferma é aquilo que eu posso chamar de mente ansiosa e preocupada. Isso é muito comum em nossos dias. A ansiedade e a preocupação apaga a fé que vai nos conduzir, sim, sem essa fé, vai nos conduzir à derrota. Alguns se preocupam demais com aquilo que vai acontecer amanhã, depois. Isso rouba a paz. De onde vem a palavra preocupação? É pré-ocupar a nossa mente com aquilo que nem aconteceu ainda. Ah, estou preocupado com o mês que vem. Gente, o mês que vem nem chegou ainda. Você está vivendo no dia 5, dia 10 do mês e está preocupado lá. Nem começamos o mês de março. Precisa estar preocupado com o mês de abril. E coloca a mente para trabalhar. E enche a mente dele com as coisas do mês de abril, que nem chegou ainda. Abra sua Bíblia, Filipenses 4, versos 6 e 7. Amados, se há algo que pode jogar alguém a um poço profundo de depressão, tem crentes deprimidos hoje. Foi verdade. Diz aqui no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, não é em algumas coisas. Porque tem algumas pessoas que acham que essas coisas maravilhosas é só no âmbito espiritual. Na igreja, no culto, são cheios do Espírito Santo, aleluia. Mas chega no dia a dia, quando vem as coisas corriqueiras que tem que resolver no dia a dia, o comportamento dele é diferente, gente. Cadê a fé que ele declarou, que ele cantou? Que, Senhor, eu dependo de Ti, a minha vida está nos Teus braços, aleluia. Na semana, vem as batalhas lá,
fica preocupado. Não caia na provisão de Deus. Isso aconteceu com aquele irmão, mas comigo é diferente. Eu sou mais racional, sou mais pé no chão. Diz aqui: antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações e graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Existem mentes que são ansiosas, cheias de preocupação. A enfermidade na mente. 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia, porque ele tem cuidado de vós. Diga isso: eu preciso lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Gente, muitas vezes temos que fazer algo profético, algo literal mesmo. Se você sente um peso, teu dia não está legal, vai no teu quarto, na tua sala, no lugar de oração da tua casa e faz algo profético. Diz: Senhor, eu tiro sobre a minha vida essa preocupação, toda essa ansiedade, e lanço agora sobre ti, porque a tua palavra diz que a cada dia, diz o salmista, eu tenho que transferir a ti as minhas cargas. A cada dia eu tenho que lançar sobre si toda a preocupação, toda a ansiedade. E acontece algo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar minha mente e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Esse nível de paz nós precisamos. A pandemia produziu algo tão terrível. As pessoas hoje não têm paz. Estão preocupadas, estão ansiosas. Diga ao seu vizinho: preocupação nada mais é que preocupar a mente. É ocupar a nossa mente com alguma coisa que vai produzir medo, vai produzir ansiedade. Você não imagina como o inimigo usa esse tipo de coisa, como o diabo usa as preocupações e ansiedades para maltratar um cristão, para levar ele à derrota, para impedir que ele viva uma vida vitoriosa em Deus. Sexta enfermidade, vamos diagnosticar mais uma enfermidade na mente. É a mente crítica e julgadora. Ainda bem que esse tipo de mente aqui no Paraná não existe. Isso aí é só nos estados do norte do Brasil. As pessoas têm mente tão curada que não criticam ninguém, não julgam ninguém. Como age uma mente enferma que é crítica e julgadora? Tudo ela julga. Tudo ela quer criticar. E quando isso acontece, nada mais é que uma revelação de orgulho. Porque quando alguém começa a julgar outra pessoa, sabe o que ela está declarando? Eu sou melhor do que ela. Orgulho. Leviatã se levantou nela fortemente. E o orgulhoso, ele vive muitas vezes procurando erro. É como andar-se com a lupa espiritual, procurando erro na vida das pessoas, para denegrir a pessoa, para ele se colocar numa posição superior. Porque aquele que tem a tendência de vir criticando, julgando os outros, ele se coloca numa posição superior àquela pessoa que ele critica e julga. Diga ao seu vizinho: você não pode ser juiz. Juiz, somente o Senhor, só Ele pode julgar. É a atitude mais carnal, amados, que pode existir. Quando alguém tem uma mente julgadora, é uma mente completamente carnal. A Bíblia diz até mesmo, quando alguém na igreja, ele é surpreendido num delito, aquele que é espiritual, ele vai ter um certo tipo de atitude. Veja lá em Gálatas 6:1. Irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não seja tentado. Ou seja, não tenha uma mente julgadora. Olha primeiramente para si, para que você não caia no mesmo laço. Amados,
Eu tenho uma visão clara da disciplina dentro da igreja. A disciplina, ela tem que ser exercida dentro da igreja. Mas você sabia que a disciplina, ela tem um teor restaurativo e não punitivo? Por que eu estou dizendo isso? Pela pista que a própria Bíblia me dá. Olha, quando você lê 1 Coríntios 5, tinha alguém dentro da igreja praticando um pecado gravíssimo. Ele estava numa situação incestuosa, tendo envolvimento com a mulher do seu próprio pai. Um enteado tendo um caso sexual com a madrasta. E Paulo foi severo, no sentido de tratar. Ele disse que havia contaminado toda a massa e que essa situação tinha que ser cortada. Exerceu uma disciplina, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí eu vejo muita gente que prega sobre a situação, mas não prega a continuidade do processo, que você vai encontrar lá na segunda carta. E na segunda carta você vai encontrar esse camarada arrependido dentro da igreja, só que vivia num clima, num poço de tristeza tão profunda, e Paulo dá uma orientação agora para a igreja de Corinto, dizendo que tinham que receber ele, amá-lo, para que fosse tirado daquela tristeza, porque ele havia se arrependido, tinha saído daquele pecado e agora tinha que ser restaurado. A disciplina, para mim, ela é mais restaurativa do que eliminativa. Longe de qualquer espírito de crítica, eu vejo alguns segmentos evangélicos, segmentos cristãos, que eles não sabem aplicar uma disciplina correta dentro da Bíblia, junto àqueles que cometeram algum deslize, algum tipo de pecado na igreja. Olhe como age. Então a liderança de certas igrejas vê alguém cair num pecado terrível, aí ele expõe esse pecado ao dia da igreja. Olha, a igreja está cortando fulano de tal porque pecou assim, assim, assim. E ele está sendo cortado da comunhão, nem na ceia ele participa mais, ele não faz parte mais do rol de membro. A igreja concorda? Todo mundo levanta a mão. Aí o camarada não foi feito nenhum trabalho para levar ele para o arrependimento, esse tipo de coisa. Sabe para onde ele vai? Para o mundão. Cai na prostituição, começa a beber, fumar. Ele é um jovem, ele fica 40 anos nesse tipo de vida. Aí um dia lá na frente ele disse, não, eu já perguntei demais, já andei nos campos de Moabe, já bebi, me prostituí, não, eu quero voltar para o evangelho. Ele vai na mesma igreja lá, já é outro pastor, nem é o antigo, até já morreu. Aí esse pastor vai lá e fala, olha, o irmão Joaquim aqui, um dia ele pecou, ele foi embora da igreja, pecou bastante aí fora, agora ele quer voltar para Jesus, a igreja quer receber ele. Todo mundo levanta a mão e recebe ele ali. Não foi feito nenhum trabalho de limpeza, nunca houve um arrependimento, ele começa a fazer parte da igreja ali novamente, sem passar por nenhum processo de libertação, de cura, de limpeza. Gente, isso não é disciplina. Paulo nos dá as orientações claras aqui. E aqui, por exemplo, em Gálatas, eu não posso ter uma mente que vai condenar, uma mente que vai julgar. Se eu vejo que alguém caiu num delito, se eu sou espiritual, eu vou conduzir essa pessoa ao Senhor visando arrependimento. Que ele seja curado, que ele se arrependa e conserte a sua vida diante de Deus. A disciplina, ela tem um teor, sim, restaurativo. E aquele homem que estava naquele pecado tão grotesco, você vê ele restaurado e recebido na igreja de Corinto. E Paulo incentivando a igreja, ame esse homem, porque se arrependeu. Então a igreja, nesses dias, ela precisa ter muita sabedoria e praticar a disciplina dentro dos moldes bíblicos. Diga ao seu vizinho, você sabia que a disciplina é mais restaurativa do que eliminativa? Quantas vezes tivemos que aplicar disciplina em pessoas, mas sempre restaurando. Infelizmente, há princípios da palavra que não entra na mente de alguns líderes, amados.
Você age de uma maneira completamente diferente daquilo que a Bíblia fala. A religiosidade faz muitas pessoas errar o caminho. Faz muitas pessoas sair dos princípios da palavra. Em sétimo e último lugar, outro tipo de mente enferma, doentia, é a mente passiva. Tem pessoas que têm uma mente passiva, amados. Principalmente se ele passou pelo ocultismo. Nova era. Gostava de curtir filmes de terror, filmes de ocultismo, filmes de pornografia, filmes de violência. A mente dele fica programada. É como se... Você lembra do tempo dos disquetes? Quem foi aí trabalhar com computador na época do disquete? Você inseria no drive um disquete e programava a memória RAM do computador, você começava a trabalhar. Tirava o disquete, saía da memória RAM e pronto. O diabo é como se tivesse um disquete. E uma mente passiva, ele ativa a mente RAM espiritual, a memória RAM, colocando aquela programação. Aí tem impulso lá à pornografia, pecados sexuais, impulso a ser um cara violento, impulso a uma fascinação por coisas ligadas ao ocultismo. Gente, o que tem de crente que curte filme de terror, vem filme de terror no cinema, tem a coitada tudo assistindo. Mas para mim não vai provocar nenhum mal. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo, gente. Isso traz uma passividade de mente. Quer ver? Eu vou chocar um pouquinho vocês aqui hoje. Artes marciais. As artes marciais, elas têm origem dentro das nações orientais, cheio de invocações, cheio de captação de energias, dos 4 elementos da natureza, do fogo, da terra, do ar, da água. Exercício com árvores para obter energias, deitado na terra para receber energia. Tem contato com demônios. Crianças pequenininhas estão na escola, têm aula de judô, são orientados a fazer venerações aos fundadores das setas, artes marciais. Isso traz uma passividade de mente. Há lutadores de artes marciais, eles têm que fazer invocações. Invocam certos espíritos, aí eles têm vitória na hora da luta. Se um dia não faz aquela invocação, ele vai e perde para o adversário. Há uma conexão muito grande com o mundo espiritual e as artes marciais. Quem tem o nosso manual de libertação tem um capítulo inteirinho ali. Não, mas não tem problema. É uma forma de evangelizar. Gente, vai evangelizar prostitutas? Então vai lá no prostíbulo, vai se prostituir com elas? Não, a gente vai aí na arte marcial para a gente pode evangelizar eles, gente. Para você evangelizar um alcoólatra, você vai lá dentro do bar e vai encher a cara com ele? Não. Você pode até torcer o teu nariz, mas a minha posição é aquilo que nós temos entendido na palavra, e eu falo isso com propriedade, com conhecimento de causa. Porque nós fomos atender eu e minha esposa, uma moça batista. Veio de lar cristão. Ela tinha um problema sério, explosões de ira. Brigava com os filhos, com os maridos, se colocava numa posição violenta. Mas ela veio no lar cristão. Nunca se envolveu com nada. Trouxe lá o inventário de libertação. Tudo branco, só o cabeçalho. Mas tinha um item. Durante um tempo, foi praticante de judô. Sabe o que aconteceu? O espírito de violência entrou nela pelo envolvimento com arte marcial. Isso traz uma passividade na mente e os demônios vêm. Aquilo que está na mente se torna sentimento. Sentimento torna em ações. Então, coisas, alguém que move em guerra espiritual, que eu não vou, meu irmão. Pode vir aqui o maior apóstolo da terra falar contra, eu não vou mudar. Aquilo que eu creio que é princípio, eu vou morrer com esses princípios. Vocês nunca vão me ver ministrando alguma coisa diferente. Mente vazia. Oficina de quem?
Você conhece esse ditado? Mente vazia, oficina do capiroto. E interessante, na arte marcial, eles trabalham com o esvaziamento de mente. E quem passou por esse tipo de coisa, nunca passou por um processo de libertação, ele pode, de repente, ter uma passividade de mente. Por isso que aqui, na reunião, a mente dele vai começar a vagar. Ele não consegue se concentrar. A palavra não vai se tornar em vida naquela pessoa, não vai conseguir absorver a essência, o alimento, o trigo da palavra. Por isso não há transformação. É forte isso, né? Mas é verdade. Eu não posso vir aqui fazer cafuné na cabeça de vocês, gente. E nem fazer coceguinha. Nós vamos ministrar princípios que nós recebemos aí, em toda essa caminhada aí, todos esses anos de ministério, a direção que Deus nos tem dado. A gente vai ser fiel em ministrar exatamente aquilo que o Senhor nos orienta. E uma coisa que nós jamais vamos fazer é tentar contemporizar as coisas. Deus deseja de cada um de nós aqui uma vida radical. Diga a pessoa que está ao lado, Deus deseja que você tenha uma vida cristã radical. E sabe o que é a vida cristã radical? Com raízes. Você já imaginou quando Nabucodonosor levanta aquela estátua enorme e pede para o pessoal se ajoelhar? Os dois amigos de Daniel se autodeterminam. Não vamos se ajoelhar diante dessa estátua. Não, mas vai lá. Só um pouquinho, ninguém vai ver, bem ligeirinho, vai rapidinho. Nem bota o joelho no chão, chega só até metade ligeirinho. Algumas pessoas fariam hoje. Muitas vezes sentem coisas demoníacas dentro da igreja, contemporizando, gente. Não é tempo de contemporizar. É o tempo de termos uma vida radical. Eu quero saber os princípios da palavra, o que a Bíblia fala sobre aquilo, gente. São princípios. E os princípios de Deus não mudam, gente. Diga ao seu vizinho, você não pode ter uma mente passiva. E eu creio que nessa noite o Senhor quer curar você. Deus quer curar aquele que está assistindo online. Talvez essa palavra está vindo aí sobre a tua vida como um confronto, está mostrando algo, porque a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, né? Ela é com a espada de dois gumes, que separa a alma do espírito. Tiago diz que essa palavra é como um espelho. O espelho, ele nos espelha. Para que você usa o espelho? Para ver se está bonito? É isso? Para você ver o que não está bem, né? Quem olha no espelho de manhã aqui? Qual a primeira coisa que você faz de manhã? Quando você acorda? Você olha no espelho? Não, eu abro os olhos. E depois eu olho no espelho. Não, uma pessoa vai correndo para o espelho, quer ver. Não, começa a arrumar, né? Faz umas caretas ali, arruma o cabelo. Por quê? Porque o espelho mostrou a ele o estado dele, como ele está. Então ele vai se arrumar, vai se ajeitar. E a palavra de Deus diz lá em Tiago que é como um espelho, que ele espelha o meu interior. Então eu vou ver o que não está bem ali e eu vou ajustar. Aleluia, para me conformar com os princípios da palavra. Quantos querem ser parecidos com Jesus aqui? E o espelho, que é a palavra, ela vai mostrar a você os ângulos, as áreas nas quais na tua vida você não está parecido com Jesus. E você vai ajustar essa palavra na tua vida, aleluia, para que fique semelhante a Ele. Apóstolo, mas isso só vai acontecer lá na eternidade. Uma vida de perfeição só lá no céu. Não é isso que a Bíblia diz. Eu tenho que andar aqui na terra como Ele andou. Assim como Ele é, somos nós nesse mundo. E a Bíblia também diz a mim, lá em Colossenses, assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E sabe aonde que é isso? É aqui na terra, não é lá na eternidade. Diga ao seu vizinho, Deus espera de você a perfeição aqui na terra.
Eu vejo algumas pessoas, para justificar o mau caráter que tem, a falta de presença de Deus. Não, mas isso é lá no céu, só na eternidade. Enquanto estivermos aqui é impossível. Não é impossível. Esse não é o padrão de Deus. Eu quero trazer uma boa nova a você nessa noite. Deus nunca vai baixar no nível em que eu estou. Deus vai trabalhar para me elevar no nível em que Ele está. Diga isso, jamais. Deus vai se rebaixar no nível em que eu vivo. Ele vai operar no sentido de me levar a viver no nível que Ele está. Sede santos, porque eu sou santo. Essa é uma noite de libertação. Quero dar 3 escrituras aqui, que na verdade se constitui numa chave, numa bomba espiritual, para implodir no teu interior, trazendo uma cura e uma libertação hoje. 1 Coríntios 2,16. Isso aqui é para nós, não é para alguns, não é para os apóstolos, não é para os profetas, não é para pastor, evangelista, mestre, não. É para a igreja como um todo. Paulo diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Sabe por que você foi fazer muitas vezes prova de um concurso e não passou? Porque você não crê que tem a mente de Cristo. Sabe por que você foi fazer carteira de motorista, reprovou 6, 7 vezes, nunca passou? Porque você não reconhece que tem a mente de Cristo. Isso é algo que tem que ser ativado em nós. É a mente de Cristo. Eu nunca esqueço quando implantaram o sistema de computador, pois é na Alemanha. A Volkswagen do Brasil. Todo o sistema de processamento de dados, aqueles computadores enormes. Eu trabalhei com informática durante muito tempo. Os primeiros computadores que nós íamos mexer era com cartão ainda perfurado. Depois vinha aqueles panelas de disco magnético. Computador que era a metade dessa sala aqui. Hoje é microinformática, você tem celular, tem um computadorzinho aí na mão. Faz tudo aquilo que eles faziam. Mas a primeira série de computadores saiu grande. A Volkswagen deu um problema sério no sistema. E um computador não funcionava. Aí vieram os técnicos dos fabricantes. Os fabricantes daquela companhia não conseguiam resolver. E dentro da Volkswagen tinha um engenheiro que entendia pouco de informática, mas ele era crente. Ele entendia que tinha a mente de Cristo. Não, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo, diz o texto lá, que eu sei tudo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu sei tudo. Esse negócio eu tenho que resolver. Ele foi orar. E Deus deu uma direção para ele, o que ele tinha que fazer. Ele foi lá, abriu o computador, mexeu, o bicho começou a funcionar. Gente, é assim. Diga ao seu vizinho, as coisas são fáceis. Diga a ele, você é que complica as coisas. A mente de Cristo está em nós, gente. Tem gente que tem dificuldade de controlar suas finanças. Está gastando mais do que ganha, está no vermelho. Dizima, dá primícias, mas não administra adequadamente. Não tem sabedoria. Comece a usar a mente de Cristo. As economias virão. Todo mês está faltando dinheiro. Quando você começa a usar a mente de Cristo, vai começar a sobrar dinheiro no final do mês. Eu estou dizendo isso? Não, é a Bíblia, gente. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Você pode instruir a Deus? Não. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos guia. Agora, eu preciso ser curado dessas 7 enfermidades aqui. E dar lugar
para a mente de Cristo ser ativada em mim, porque o dia que eu nasci de novo, eu recebo essa mente. Mas em muitas pessoas essa mente está atrofiada, ela não entra em ação. Da mesma maneira que os dons espirituais estão na vida da pessoa e nunca é ativado, nunca entra em ação, muitas vezes a mente espiritual dele não está funcionando. E enquanto você quiser usar a tua mente racional, você vai ser simplesmente aquele que vai viver dando cabeçada. Tem um animal que tem cabeça muito dura, gente. O carneiro tem uma cabeça dura, violenta. Já viu 2 carneiros brigando? De longe, pá, pancado um no outro. Cabrito também faz isso. Por quê? Porque tem a cabeça dura. Diga ao seu vizinho, pare de ter cabeça dura de carneiro. Diga, enquanto você tiver essa mente racional em exercício, você vai ter uma mente dura de carneiro. Você tem que usar a mente de Cristo. Tem alguns carneirinhos, tem até um chifrinho já nascendo aí. Outra palavra aqui, libertadora. Você tem que confessar, declarar essa palavra constantemente. Isaías 26:3. Tu conservarás, aleluia, em plena paz, aquele cuja mente está fixa em ti, porque ele confia em ti. Amados, chega de estribar no nosso entendimento, nos nossos achismos, naquilo que nós achamos que está certo, naquele, pastor, mas sei, pastor, mas por quê? Racionalizar, não, vamos confiar no Senhor, a nossa mente é fixa nele, e diz aqui então, aleluia, serei conservado em paz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E finalmente, Filipenses 4:8, com isso termino. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga isso, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum, nisso pensai. Glória a Deus. São as coisas que devem sim ocupar a nossa mente constantemente. Nessa condição, a paz de Deus virá e vai guardar os meus corações, os nossos corações, vai guardar minha mente em Cristo Jesus. Esse termo guardar, eu acho muito importante, porque é um termo militar. Quando em Filipenses usa para guardar, é um termo militar que me leva a entender como aquela cidade, que ela está guarnecida de muralhas e sentinelas nessas muralhas, 24 horas montando guarda para que ninguém entre naquela cidade para trazer algum mal. É isso que a paz de Deus virá e fará nas nossas vidas. Nosso coração será guardado de todos os dardos inflamados do inimigo. E vamos viver realmente em paz diante de Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Nessa noite, a tua mente precisa ser curada. Os dardos inflamados do inimigo funcionam da seguinte maneira. É como aquele dardo inflamado que ele joga, que ele lança. Sabe como funciona um dardo inflamado? Pergunte ao seu vizinho, você sabe como é que funciona um dardo inflamado? Eu vou explicar aqui de uma maneira bem simples para você. Dardo inflamado é um dardo com fogo, vem de inflamado. Quem gosta de fazer churrasco aqui? Quem gosta de convidar alguém para ir comer churrasco? Estou esperando aí. Ainda bem que sou pentecostal e come milagres, um dia vai acontecer. Mas você vai fazer churrasco, como é que você age? Bota a lenha na churrasqueira. Pelo menos eu faço assim. Agora tanto tempo não faz, é mais filho e genro que faz. Hoje ainda fizeram lá em casa. Já me deram folga aí, já
Já entrei na aposentadoria do churrasco. Mas sempre fazia da seguinte maneira: botava a lenha, aí pegava um pãozinho envolvido em álcool ou gasolina, ou um paninho, uma estopinha pequenininha, com fogo, botar lá no meio da lenha. Era um paninho inflamável, um pãozinho inflamável. Aí pegava lá uma folha de papelão, ou pegava secador de cabelo, aquele vento ali, ou abanava. Dali 10 minutos o fogo tinha alastrado em toda aquela lenha. O diabo hoje é assim. Ele lança um dardo inflamado. O que é dardo? Pequenininho, uma flechinha com fogo. O fogo da mentira, o fogo do engano. Isso é lá na tua mente. Por isso tem que usar o capacete da salvação e o escudo da fé, para evitar os dardos inflamados do maligno. Mas a pessoa recebe aquele dardo na mente, por exemplo: você é um burro, você é feio, para você nada vai dar certo, para você as portas vão estar fechadas, esse ministério não vai fluir na tua vida. Dardo inflamado. A pessoa aceita, começa a pensar, a alimentar. É como se estivesse abanando aquele fogo. Aquele dardo inflamado vai crescer. De repente tomou a mente toda da pessoa. E ela se sente exatamente daquela maneira que o diabo projetou. Seu coração se sente um inútil, um derrotado, alguém perdido, alguém que está destinado ao fracasso, porque simplesmente aquele dardo inflamado avivou aquele fogo maligno. Ele vive daquela maneira. É assim que o diabo tem conseguido vencer, o diabo tem conseguido derrotar muitas pessoas dentro da igreja. Hoje você vai rejeitar, vai repreender todos esses dardos malignos à tua mente. Hoje você vai clamar ao Senhor nessa noite, reivindicando essas 3 promessas que terminamos aqui, para que tua mente seja curada. Não tendo uma mente crítica, uma mente racional, uma mente julgadora, uma mente que duvida, uma passividade de mente, não ter uma mente religiosa, uma mente que fica vagando, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos cantar ao Senhor. A palavra de Deus já tem uma particularidade de lavar a nossa mente. Diz lá que o Senhor está lavando a igreja pela lavagem da água e pela palavra. Diz lá de maneira tão clara em Romanos que a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Então a palavra vem como água pura para transformar nossa mente, para nos renovar. E isso traz uma transformação na nossa vida espiritual. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Posso dar ao Deus que tem tudo. Sim, Senhor. Que posso dar ao Criador dos céus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Ao Deus que tem tudo, te dou meu coração. Eu te dou meu coração. Aleluia. Aleluia. O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? Sim, Senhor. O que posso dar ao Deus que Aleluia. tem tudo? Te dou Sim, meu Senhor. Sim, Senhor. coração. Amém, amém. Sim, Senhor. Aleluia. Do meu Ora, barabasaca, darabaxandereria, darabababá. Ribalabarabaceria, darababá. Sim, Senhor. Sim. Aleluia.
você tem travado uma batalha na mente, você tem enfrentado uma guerra, nós queremos orar com você. Sai do seu lugar, vem à frente. Se alguma dessas enfermidades tem vindo aí para assolar a tua mente, para impedir a tua caminhada, vem para frente. Hoje é uma noite de cura, é uma noite de libertação para você, em nome de Jesus. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Aleluia. Deus quer trazer um realinhamento nos teus pensamentos com Ele. É uma noite verdadeiramente, aleluia, de uma reeducação na tua maneira de pensar. As pessoas que estão em casa também se colocam diante do Senhor, se propondo sim a ser curado nessa noite. Eu quero pedir que o ministério aqui da casa venha, pode ungir essas pessoas agora em nome de Jesus. Aleluia, vai ministrando a vida delas. Oh Pai, nós queremos invocar o Teu nome da direção dessas vidas aqui. Oh Pai, que haja uma desprogramação mental. Tudo aquilo que veio de forma negativa, todas as insinuações negativas, todas as insinuações mentirosas, Senhor, de Satanás, nós desfazemos hoje, em nome de Jesus. Oh Pai, comece uma nova maneira de pensar, uma reeducação nos pensamentos, Senhor. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, isso vai ocupar as mentes, Senhor, em nome de Jesus. Dê cura nessa noite. Toda passividade de mente, toda mente incrédula, toda mente que julga, que duvida, oh Pai, uma mente racional, em nome de Jesus. Mentes que não conseguem concentrar-se diante do Senhor, diante da palavra, que haja cura agora, em nome de Jesus. Nós desfazemos agora todas as mentiras do inimigo, nós arrancamos esses dardos profeticamente de cada mente, Senhor, e declaramos pessoas completamente livres para a glória do Teu nome. Que a genuína mente de Cristo comece a ser ativada. Oh, aleluia! A mente do Senhor Jesus Cristo ativada em cada vida. A Tua palavra garante, lá em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Aleluia! E a mente de Cristo sabe todas as coisas. A mente de Cristo discerne. O homem espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. No entanto, o homem natural que anda pela mente natural, ele não discerne nada, ele não tem discernimento, Senhor. Oh, nós invocamos Seu nome nessa noite aqui, em nome de Jesus. Que a unção do Senhor venha sobre essas vidas. Diz a Tua palavra em 1 João: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A mesma unção que estava sobre Jesus está sobre nós agora. Somos cooperadores do Senhor aqui na terra. Aquilo que Jesus declarou de maneira tão enfática: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os quebrados de coração, a tirar os presos das prisões, a soltar os algemados, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para anunciar o ano do jubileu. É tempo de jubileu na tua casa, é tempo de libertação. Oh, aleluia! Santo é o nome de Jesus, santo é o nome do Cordeiro. Abençoa as pessoas que estão nos lares. Que a unção do Senhor toque essas casas, toque essas vidas. Isaías declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas a mão do Senhor está estendida. E declaro sim, está estendida sobre cada casa, está estendida sobre cada família, cada vida. Que sejam tocados sim pela bênção do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora balaba seca rabassaraba candere bequeteri bababa rionda rabacoro cosorro cotoro bocharamai. Aleluia.
Aleluia. Eu te dou meu Oh, damos a Ti o coração. Te dou meu coração. O que posso dar? O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar Aleluia. ao Criador dos céus? Amém. Você sabe como nós reprogramamos a nossa mente? Declarando a palavra do Senhor cada dia. A nossa mente, que por muito tempo foi o depósito do lixo de Satanás, não pode ser mais, mas sim o depósito da palavra do Senhor, daquilo que é puro, daquilo que é honesto. E essas coisas eu vou declarar todos os dias da minha vida. Precisa de um milagre? Faça como aquela mulher, comece a semear esse milagre. Ainda que você vê a situação, as duas opções são diante de você. A situação do momento, mas aquilo que o Senhor pode fazer. Comece a enfocar, focalize aquilo que o Senhor pode fazer. E é isso que vai ocupar a tua boca. É isso que estava na mente e na boca do coração daquela mulher. Se tão somente eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. Abraão não atentou para o corpo amortecido, nem para a esterilidade de Sara. Ele não titubeou, ele não vacilou, mas ficou firme pela fé. Aleluia. Ele creu em esperança contra a própria esperança. Isso é misterioso, isso é muito grande diante de Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe também aqueles que estão em casa, tendo uma semana maravilhosa, debaixo da graça, debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.